Bem, o que vem a ser o conceito de precariado, né? Do ponto de vista da definição teórica, precariado consiste, a meu juízo, naquela fração da classe trabalhadora em permanente trânsito entre, por um lado, o aprofundamento da chamada exploração econômica, que se dá, sobretudo, evidentemente, nas empresas, né? E, por outro lado, o risco sempre premente de esses grupos de trabalhadores subalternos, né, eles serem expropriados politicamente. Então, o precariado ele transita de uma forma mais ou menos pendular entre, por um lado, o aprofundamento da exploração econômica e, por outro lado, o risco, a ameaça da expropriação política. Isso se dá de diferentes maneiras, né? Do ponto de vista da exploração econômica, basicamente a intensificação do trabalho, a desqualificação do trabalho, a fragmentação do trabalho, mas também o advento, por exemplo, de novas tecnologias. Mais recentemente, a gente tem observado muito, né, esse processo de plataformização do trabalho, que envolve a presença, por assim dizer, né, de tecnologias informacionais ligadas à inteligência artificial, enfim. E hoje em dia a gente tem um leque grande, amplo, né, de novas tecnologias que estão se desenvolvendo no âmbito da manufatura, como, por exemplo, a própria manufatura complexa, mas também temos, enfim, formas de automação que são bastante mais importantes e disruptivas, eu diria, relativamente àquilo que a gente verificou no passado, o processamento massivo de dados, né? Enfim, isso tudo faz com que o nível, o grau de eficiência propriamente, né, do trabalho e, ao mesmo tempo, o processo correlato a esse, né, de compressão daquele tempo que o trabalhador trabalha para si, enfim, para liberar um tempo que o trabalhador trabalha de graça para a empresa, né, para as empresas. Isso é algo que, por exemplo, em muitos contextos, em muitas situações, produz, né, a precarização daqueles trabalhadores que estão envolvidos na produção e, consequentemente, isso aumenta a exploração, né? A gente tem verificado isso com estratégias, né, empresariais, como, por exemplo, o achatamento de hierarquias, como, por exemplo, a própria terceirização empresarial, a externalização de contratação de força de trabalho, isso tudo viabilizada, essas formas, né, viabilizadas por tecnologias, né, pelo desenvolvimento tecnológico, mas também acopladas à intensificação do ritmo de trabalho, enfim, uma espécie de aproveitamento melhor, né, daquilo que antigamente se chamava de produtividade geral dos fatores. Isso tudo gera, né, por exemplo, processos de desindustrialização, de enxugamento das fábricas, enfim, fazendo com que aqueles que ficam inseridos nas fábricas, né, eles se vejam em condições mais exploradas, né, e, ao mesmo tempo, com menos gente, ou seja, com menos gente disponível, menos trabalho vivo disponível para, enfim, realizar as tarefas, né? E, por outro lado, a expropriação política, né? E a expropriação política também se dá por diferentes estratégias, né? Mas, grosso modo, a gente pode associar essa expropriação política à eliminação, por exemplo, de direitos trabalhistas, direitos sociais, a diminuição da proteção do trabalho, né, dos trabalhadores, enfim, isso tudo que nós vimos recentemente no Brasil, né, a partir, por exemplo, das contrarreformas, né, trabalhista de novembro de 2017 e logo após, né, a contrarreforma previdenciária, aprovada em 2019, né? O fato é que essa dinâmica, né, de ampliação da insegurança laboral associada à compressão, à diminuição, à eliminação de direitos trabalhistas e de direitos sociais é, por assim dizer, a forma típica, né, de você verificar em que medida o precariado se submete a essas dinâmicas de expropriação política, né? Então, eu diria que, do ponto de vista conceitual, né, o precariado é essa fração que pendula, né, permanentemente na história do capitalismo, né, de um lado,
temos a exploração econômica, de outro lado temos a expropriação política, e exatamente por ocupar esse espaço, por assim dizer, né, no âmbito da recomposição, enfim, das relações de exploração e de expropriação, é que o precariado é tão importante, tão central para que a gente entenda, de fato, as dinâmicas políticas derivadas daí, né? E as dinâmicas políticas que, entre outras coisas, por exemplo, têm a ver com, desde manifestações de mobilização de trabalhadores precários. No caso brasileiro, mais recentemente, nós tivemos os diferentes breaks dos apps, né, dos trabalhadores de aplicativo, mas nós temos também dinâmicas que têm a ver, por exemplo, com mobilização de trabalhadores jovens, precários, enfim, que não conseguem propriamente recompor, reconstituir aquela trajetória socioocupacional dos seus pais, e vêm na iminência, por assim dizer, enfim, de serem expulsos propriamente do mercado formal de trabalho, enfim, o aumento exponencial do trabalho informal, consequentemente menos protegido, né? O afastamento em relação, por exemplo, aos direitos protetivos, em especial a aposentadoria, né? Os direitos previdenciários e assim por diante, o seguro-desemprego e tudo aquilo relacionado, né? à previdência social, os direitos trabalhistas. Isso tudo faz com que vamos dizer assim, o precariado ele se coloque, eu diria, no coração das crises capitalistas e da reconfiguração das identidades coletivas, em particular dos grupos sociais subalternos, quando do desenvolvimento vamos dizer assim, das crises, né? Do processo de desenvolvimento das crises capitalistas, né? Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de desenvolver essa agenda, né? Já tem um pouquinho mais de 10 anos, né? 11 anos, em que eu me dediquei, por assim dizer, né, a uma análise do processo que eu costumo chamar de refazer-se das identidades coletivas desses grupos de trabalhadores subalternos, né, que, grosso modo, se identificam, né, com essa fração do chamado precariado em diferentes sociedades nacionais, né, enfim, um pouco o meu esforço, a minha contribuição, né, para o campo de estudos do trabalho, em especial o campo de estudos do trabalho global, se deu mais ou menos nessa direção, né, na medida em que eu tentei pensar, né, a recomposição dessas identidades, desse refazer-se, né, coletivo, desses grupos, né, a partir, fundamentalmente, da desconstrução, do desmanche daquelas identidades fordistas, né, mais assentadas, grosso modo falando, nas identidades sindicais, não exclusivamente, mas mais associadas, mais próximas, né, àquelas identidades coletivas ligadas, né, ao sindicalismo, ao desenvolvimento das formas de luta dos trabalhadores mais associadas aos locais de trabalho, enfim. No Brasil, e posteriormente eu ampliei, né, para outros países da semiperiferia capitalista, como é o caso notoriamente da África do Sul e também de Portugal, né, perseguindo um pouco uma agenda que me pareceu interessante, em especial na primeira metade dos anos 2010, né, que era aquela agenda de mobilização de trabalhadores precários que impulsionou uma onda explosiva, né, de protestos sociais mundo afora, né. Nós tivemos desde o Occupy Wall Street, passando por junho de 2013 no Brasil, a grande rebelião dos pobres na África do Sul, os indignados portugueses, espanhóis, enfim, todo o processo de mobilização dos trabalhadores jovens, né, contra as políticas austericidas, por exemplo, na Grécia, enfim. E, evidentemente, a Primavera Árabe também fazia parte desse contexto, e eu tive a oportunidade de analisar propriamente a recomposição dessas identidades, particularmente falando daqueles setores mais jovens, né, jovens dos trabalhadores, né, aqueles setores de trabalhadores mais jovens que entraram propriamente no mercado de trabalho a partir de 2008, com a crise da globalização capitalista, né, com o advento da grande recessão mundial, e eu tentei perseguir um pouco essa agenda, pensando fundamentalmente, analisando fundamentalmente, né, as trajetórias, né, desses grupos de jovens trabalhadores precários, né, e como eles se comportavam politicamente, né? Então, isso me fez analisar, por exemplo, o comportamento sindical, né, no caso brasileiro,
dos trabalhadores, em especial as trabalhadoras mulheres jovens, né, a maior parte delas negras e mestiças, né, da indústria do call center. Na época, o call center me parecia, né, o principal representante desse tipo de emprego, né, dessa indústria de trabalho precarizado que se espalhava, que, enfim, crescia no país, mas em escala global, como também a partir do meu estudo, né, na África do Sul e em Portugal, eu passei a observar como, né, a prática política, as agências, as mobilizações, a aproximação ou o afastamento em relação aos sindicatos problematizava, ou seja, tornava o quadro, né, do comportamento político do precariado, em especial desse jovem precariado, bastante complexo, mas convergia, grosso modo, para uma, vamos dizer assim, para eu diria, uma postura política crítica que estava vertebrada, né, por uma defesa do polo produtivo do trabalho, por uma expectativa de alcançar direitos, né, que lhes eram negados, né, pela dinâmica da expropriação política. E essa postura, né, que se inclinava na direção da defesa dos direitos trabalhistas e, consequentemente, digamos assim, da defesa do polo protetivo do trabalho, também estava se aproximando, estava se mesclando, né, a algumas dinâmicas sindicais muito importantes, produzindo aquilo que eu chamei de novas coalizões entre trabalhadores precários e trabalhadores organizados, né, trabalhadores precários ligados a movimentos sociais, em especial de luta por moradia, luta por direitos protetivos, e, por outro lado, os trabalhadores organizados em sindicatos, no sentido mais tradicional, o que pressionava os sindicatos a modificar suas práticas, muitas vezes práticas muito burocráticas, ou reagir a essas práticas de forma violenta, como foi o caso, notoriamente, da África do Sul, mas que eu analisei no livro, né, A Rebeldia do Precariado. Mas, de qualquer maneira, eu percebia, né, que essa agenda ela estava incompleta, né, porque, na verdade, eu estava analisando a partir, enfim, em especial nesse período, né, da primeira metade dos anos 2010, países que eram da periferia ou da semiperiferia capitalista, né, países, grosso modo, associados ao sul global, África do Sul, Brasil. Portugal é um pouco mais polêmico colocá-lo no sul global, mas seguramente é da periferia do sul da Europa e da semiperiferia capitalista, e faltava, né, se eu quisesse, de fato, analisar aquilo que eu chamei de formação do precariado global, né, a partir, em especial, da crise de 2008 para cá, né, ou seja, a crise da globalização neoliberal, e as características, né, do comportamento político dessas frações, em especial as frações mais jovens e precárias, né, da classe trabalhadora, eu senti a falta de observar e de analisar o capitalismo avançado, né, ou seja, o norte global, e foi com essa disposição, com essa intenção, que eu acabei morando 15 meses mais recentemente na Pensilvânia, né, para fazer um pouco uma pesquisa de campo que pudesse me embasar, né, que pudesse me autorizar a um estudo, a produção de um estudo mais bem desenvolvido, mais bem acabado, desse processo de formação do precariado global, e tive a oportunidade de fazê-lo, né? Enfim, estou publicando agora um livro pela Boitempo, se tudo der certo, deve sair no mês de setembro, né? Chamado A Angústia do Precariado, no qual eu analiso essas transformações, esse processo do refazer-se, né, político das identidades coletivas daqueles trabalhadores que são os trabalhadores precários americanos e que, grosso modo, né, até muito recentemente, se identificavam com grupos sociais subalternos racializados, em especial os trabalhadores negros e os trabalhadores latinos, né? Mas que, por conta da dinâmica da crise, em especial do aprofundamento da crise social decorrente, né, da própria crise da globalização, a crise de 2008, também passou a absorver e a integrar setores de trabalhadores brancos, né, mas moradores de pequenas cidades rurais, enfim,
atingidas por processos de desindustrialização, não é? Então, eu acabei analisando essas recomposições de identidades a partir de um olhar crítico, né, sobre a fronteira racial, enfim, que divide trabalhadores racializados de um lado e trabalhadores brancos de outro, e tentei perceber como essa fronteira ela estava sendo, ao mesmo tempo, né, recomposta, reinventada, mas seguramente modificada pela crise da globalização, pela grande recessão e pela crise da globalização a partir de 2008. Né? Então, esse foi um pouco o esforço que eu fiz de tentar pensar essas dinâmicas, né, também no Norte, o que me autorizou a testar, né, numa escala global, aquilo que seria a hipótese, né, que eu chamo de hipótese thompsoniana no livro, né, que eu chamava antes, mas enfim, a hipótese thompsoniana, né, que o padrão, segundo a qual, né, o padrão de agitação trabalhista a partir de 2008, né, ele não seria nem tanto um padrão marcado, né, por greves ou por, vamos dizer assim, defesas de condições salariais mais ligadas à luta sindical de um lado, né, no sentido de serem conflitos que se dão nos locais de trabalho, que, por exemplo, a Beverly Silver notoriamente chamou, né, de padrão marxiano de formação de classe, mas também não seria aquele padrão que ela também chamou padrão polanyiano, né, de desmanche, de transformação, enfim, de classe social, ligado a grupos, né, que protestam contra a perda de direitos. Né? Então, o que eu estava observando, tanto nos casos brasileiro, sul-africano, português e agora mais recentemente no caso americano, é uma espécie de sobreposição dessas lutas, que são lutas mais associadas à formação, né, de novas classes, em especial ligadas aos locais de trabalho, conflitos locais de trabalho, que tem a ver com a reinvenção de sindicatos e assim por diante, e, por outro lado, o protesto social em defesa das condições de subsistência, né, desses grupos ameaçados pela expropriação política e pelo aprofundamento da crise econômica que acaba produzindo uma crise social, né, uma crise socio-reprodutiva, né? E a partir daí é que eu tenho pensado, né? Já havia apresentado essa hipótese antes, o próprio estudo, né, que eu fiz em Portugal, África do Sul e Brasil, eu também indicava nessa direção. Eu procuro, né, mostrar como as comunidades onde vivem e se reproduzem os trabalhadores são, de fato, o locus, né? Elas configuram o locus da recomposição, do processo do refazer-se, né, da recomposição dessas identidades coletivas que se veem efetivamente ameaçadas tanto pela crise quanto pelo desmanche das formas pretéritas de solidariedade classista, em especial as formas fordistas, né? Então, o que eu procuro demonstrar nessa agenda, a partir da publicação desses 3 livros, A Política do Precariado, A Rebeldia do Precariado, agora mais recentemente A Angústia do Precariado, consiste exatamente em mostrar, né, em revelar como o estudo dessa fração, né, de trabalhadores precários, em especial os mais jovens, né, grosso modo, racializados, né, constitui, configura a chave para que a gente consiga entender fenômenos políticos de grande monta e que tem desafiado e que tem transformado, né, a cena política e a vida social de diferentes países.